as mulheres de Deus ungidas do Senhor. Nós vamos ser Já estou com a minha xícara de café. Não, já tá com a xícara aqui, ó. Café com a Bispa Val. Tá uma delícia. Eu já tô tomando café nesta manhã. Glória a Deus. Amada, eu estava falando aqui com as pessoas a respeito do que o salmista diz no Salmo 46, versículo 10. Eu acredito que é um momento que o povo está passando tanta aflição, um momento de tanto desespero sobre a face da terra, mas neste momento nós temos que crer no que o Senhor declara sobre as nossas vidas. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. É momento de aquietar o coração e de confiar. Não adianta, né, pastora, entrar em desespero neste momento, não é? É verdade. Essa mensagem ela tem um conteúdo muito profundo, né? Tanto que no nosso seminário, as maiores dificuldades de interpretação do texto foi Salmos. Nós temos aqui dentro desses Salmos 46 uma mensagem muito linda. Inclusive, quando a bispa estava citando os Salmos, eu já tinha orado ao Senhor, porque como a senhora disse para mim que o tema era livre, eu fiquei perplexa, porque eu falei, e agora? Geralmente a gente trabalha em cima do tema, né? E eu falei, Jesus, o que eu vou pregar? E Deus, logo quando nós abrimos, que estávamos tentando falar com a bispa, já estava anunciando aí os Salmos 46 e falando a respeito da introdução do Salmo. Mas você fica bem à vontade para falar aquilo que Deus tem posto no seu coração, porque eu estou abrindo o programa hoje, Café com a Bispa Val, falando para as mulheres que estão conosco, para os irmãos que estão conosco, acalmar o coração, porque ainda Jesus, ele não pôs um ponto final em nada ainda, apenas uma vírgula, vai ter continuação e é para acalmar. Amém. E quando eu ouvi a bispa falar, Deus falava comigo assim, você vai ministrar esses salmos, pegar um gancho com eles, né? Para não ficar duas mensagens divididas. Porque eu acredito assim, isso aqui é uma índole minha, ninguém precisa concordar, mas é uma índole minha. Quando geralmente nós vamos ministrar nas igrejas, que quando nos dão tempo... O som é um pouco ruim, pastora. Vê aí o som do teu lado. O som. Peraí. Tá? Tá saindo um pouco ruim o som. Deixa o fone de ouvido. Ô, Pedro, pega meu fone de ouvido lá, filho, para mim. Isso, vamos ver. Aí. O fone de ouvido, porque fica bem mais ao... Pedro! Glória a Deus. Hoje é os filhos que estão auxiliando a gente. Pedro é quem é? Seu esposo ou seu filho? Seu filho? Seu filho é uma benção. Nós estamos tendo que auxiliar fone de ouvido. Quem faz ao vivo é assim mesmo. Glória a Deus. Só falta achar o buraco aqui. Aguentem firme. Glória a Deus. Vai glorificando, vai mandando seu glória, vai compartilhando. Eu quero sortear uma agora sim. Amanhã e abençoar a vida de uma mulher de Deus. Glória a Deus. Agora sim, pastora. Agora vamos ver se deu certo. Aí a voz tá saindo melhor. Deu certo? Vocês conseguem me ouvir? Bora lá então, pastora. Deu certo aí? Deu. Tá saindo som legal aqui agora. Então tá bom. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui meu retorno. Gente, aqui é tudo ao vivo, tá? Nós não temos contra-regra. Nós não temos auxiliadores. Nós vamos tomando café, nós vamos dando glória nesta manhã. Meu esposo disse que nós temos sim um contra-regras. Eu tenho do lado de cá e tu tem do lado daí. É verdade. Nós não podemos dispensar os filhos e os maridos, não. Misericórdia. Gente, agora dá melhor para se falar aqui, né? Tá meio estranho falar com esse troço pendurado na orelha. Mas, como eu dizia desde o início, que eu estava pensando como ministrar, e a Bispa Val, ela nos deu esse aval aí da mensagem de Salmos 46. E como eu dizia também que Deus, ele fala por intermédio da introdução da palavra, e eu creio que Deus não quer que eu ministre outra coisa, senão exatamente aquilo que já foi dado para a bispa. Por quê? Porque antes de me chegar a palavra, o Senhor já direcionou a serva de Deus sobre a mensagem que trataríamos a respeito aqui
manhã de hoje, né, gente? Se você ouvir eu falando tarde, dá glória. Se você ouvir falando noite, dá mais glória ainda, viu? Porque depois dos 40, tô chegando nos 50. Depois dos 40 e lá, você já vai perdendo noção do tempo. Ainda mais quando a gente está guardado nessa pandemia, né? Mas, enfim, o momento que a bispa quiser que nós já comecemos, a gente já vamos entrar. Tá, pode ir falando, amado. Já tem pessoas conosco nesta manhã, já tem pessoas que querem ouvir a palavra do coração de Deus. E eu sei, em nome de Jesus Cristo, que Deus nos dará uma boa palavra nesta manhã. E que Deus alcançará corações nesta manhã. Eu via nesta manhã muitas mulheres desesperadas, muitas pessoas preocupadas. Mas eu sei que Deus está fazendo milagre. Agora de manhã mesmo, no grupo da igreja, uma das obreiras, né? Do Ministério Infantil, mandou um testemunho que Deus abriu a porta de emprego para o filho dela. Então, no meio dessa situação, Deus está abrindo porta, Deus está fazendo milagre, Deus não vai desamparar ninguém. E eu sei que muitas pessoas serão impactadas, abençoadas. Esta é a minha oração nesta manhã e movidas pelo Espírito Santo. Fique conosco até o final desta palavra, recebendo cada palavra profética para o seu coração. Pastora Ângela Chiminaz está com a palavra. Amém. Para você que está entrando agora, porque eu não consigo aqui do meu lado ver quem está entrando, né? Porque está em vertical, então não consigo ver bem. Mas para você que entrou aí agora, eu quero desejar para você um bom dia. Eu já quero, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade do Espírito Santo, já desejar para você que hoje você possa vivenciar o milagre de Deus, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. E aguça aqui os seus ouvidos, abre bem os seus ouvidos, tire o tampão da discórdia, tire o tampão da falta de fé, porque se você está aqui nessa live, aqui pelo Face da Bispa, é porque quem te trouxe aqui foi o próprio Jesus Cristo, não foi nem você mesmo que decidiu assistir. É porque Deus quer falar com você. E como eu disse anteriormente que é necessário eu pegar esse gancho a respeito dos Salmos, porque, irmãos, Salmos 46 é um dos salmos mais importantes da Bíblia Sagrada. Se você não sabe, estes salmos, ele vem no momento de tragédia, no momento de dificuldade e no momento de assolação diante da circunstância que o povo de Israel, de Judá estava passando. Quem descreve esse salmo, ele está peregrinando, ele pede socorro, mas ao mesmo tempo ele vai discernir que mesmo na sua fragilidade, mesmo na sua situação, nas suas condolências de perdas, de, vamos dizer assim, de ausência, ele não abandonou o Deus a qual ele aprendeu que estava sobre a boca dos seus pais e que um dia dissera para eles que o Deus de Moisés é o Deus Todo-Poderoso, apesar de ser invisível. A pergunta é, como eu posso crer num Deus ou num ser que eu não consigo ver? Como eu posso crer num Deus ou em um ser que eu não tenho discernimento se isso é apenas fictício, se a Bíblia foi escrita simplesmente por autores inspirados pelas suas emoções, ou se realmente a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor? De que forma que eu posso crer? Nós temos aqui no Salmo 46, que foi nos lido, no verso por número 10, que o Senhor vai dizer aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No verso 11 vai dizer, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, eis aqui a resposta. Primeiro passo que eu quero dizer para você, nós não podemos ver a Deus, mas o veremos. Mas nós podemos sentir Deus. Se você olhar toda a atmosfera, o sol que brilha, a chuva que cai, a tempestade que roga, você vai poder dizer assim, peraí, mas alguém fez isso. Alguém teve o poder maior de fazer com que a natureza ela fosse revelada diante da terra. Ser humano, por mais que ele invente moda, por mais que ele invente, vamos dizer assim, bomba nuclear, por mais que ele invente, tenta inventar o ser humano na qualificação de descobrir
como reger a vida humana. Eles não vão conseguir, irmãos, porque o poder e o segredo está na mão do Deus invisível. E eu quero provar para você esse Deus, aleluia, que já está aí contigo nessa Glória Nagaia a Chora Deus. Mandagassubi. Sabe por quê, bispa? Glória. Porque o Espírito Santo me disse aqui que tem muitas pessoas que elas vão assistir as lives, mas perderam a sua fé. A live se tornou apenas um toque de refúgio para, aleluia, para que elas possam ver o profeta, ou até mesmo falar com o profeta, buscar profecia. Mas a maior profecia é a palavra de Deus que vai te induzir, aleluia, a aurora de Aleluia. Deus. Não estou dizendo para você que eu Glória sou a Deus. contra, porque Deus me usa muito em profecia, e é muito profundo. Mas tem coisas que, aleluia, Deus traz mais a confiança dentro da sua palavra e que gera dentro dela a verdadeira profecia. Nós lemos aqui do Salmos 46, e é onde a bispa nos citou, do verso 10, e eu citei o verso 11 também, a respeito dos salmos que alguém começa a clamar. Ele cita por 2 vezes, na sua mesma escrita. Ele diz aqui nos Salmos 46, verso 11, que ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nesse mesmo capítulo, ou seja, número de 46, aqui de Salmo, por verso 1, ele começa a gritar no seu interior dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele cita por 2 vezes a palavra refúgio. O que é refúgio, missionária? O Salmo 91 vai te dizer o que é refúgio. A Bíblia diz que quando o homem está na presença de Deus, ele é guardado debaixo da sua aljava. Ou, nas traduções bíblicas que nós temos, vai dizer assim: o Senhor é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é o átrio do refúgio. Eu já estava quase falando do Salmo 23. Esse é o átrio do refúgio. Se esconder, se guardar, ser protegido. E nós vemos aqui dentro desse salmo que alguém grita, mesmo, bispa, na situação dificultosa que ele está. De quem que é esse salmo? Quem que escreve esse salmo? Esse salmo não é de Davi. Esse salmo também não é de Moisés, não é de Aleph. Esse salmo não é de Kim. Estes salmos, aleluia, ele tem uma história. É da descendência, ou chamados filhos de Corá, ou a descendência de Coré. Nós sabemos que, aleluia, no livro de Números, capítulo 16, do versículo 1 ao 35, a história vai dizer que essa descendência, depois que saíram da terra do Egito, juntamente com Moisés, Araão, entre todos os outros que estavam ali, ajudando aquele povo a peregrinar em desertos e enfrentar até mesmo casebres feitos por lona, nós vemos que dentro desse texto há uma situação que na Bíblia vai dizer no livro de Números, capítulo 16, versículo 1 ao 35, de que um patriarca chamado Corá, ou Coreir, ou Coré, ele se levanta contra Moisés. Por quê? Porque ele quer entender de que forma que Deus pode usar um camarada que é mortal, de que forma que Deus pode falar com um homem que não tem uma diretriz acima do átrio espiritual. Então, Coré começa a se levantar, e a Bíblia diz que ele começa, então, a se revelar a pior rebelião dentro da congregação e dentro da tribo. E por conta que agora nós vemos que ele se rebelia contra quem, irmãos? Eita, vai se rebeliar contra aquele que é chamado, vai se rebeliar contra aquele que tem um nome, contra aquele que passou pelo deserto, contra aquele que defendeu, aleluia, o seu povo. Então, a Bíblia diz que por causa disso Deus se irou, bispa, e o Senhor abriu o chão e engoliu, aleluia, a família e não a descendência. A família que estava ao lado de Corá e que eles foram realmente destruídos perante aos olhos de todas as tribos que estavam lá. Só que existia parte da tribo, ou seja, parte do povo ou do sangue de Corá, que não aceitava esse tipo de rebelião. Por isso, eles foram, então, vamos dizer assim, separados, porque agora Coré vai dizer que eles não fazem mais parte da família, porque estavam ao lado de Moisés. Você imagina que situação? E esta parte da família de Coré ficou ausentado, não estava mais dentro da tribo, porque foi rejeitado pelo seu patriarca. Quando Coré foi morto, junto com aqueles demais, que realmente consagraram a forma de expressão
de poder até mesmo, como que eu vou dizer para você, induzir uma rebelião, todos foram mortos. O tempo se passou. Quando as outras tribos iriam adorar a Deus no caminhar da arca, sabe o que as pessoas falavam? Chame qualquer um da tribo de Benjamim, da tribo de levitas, mas não chame da tribo de Corá. Sabe por quê? Aleluia. Não chame essa descendência, porque essa descendência é maldita. Desde lá da época dos nossos ancestrais, eles trouxeram maldição. Eu quero dizer algo aqui da parte de Deus, que Deus havia me dado uma revelação dentro desse texto. Você imagina que os inocentes, eles pagam o preço dos erros dos pais, ou pagam o preço dos erros daqueles que se levantaram, porque é de sangue. E agora estou vendo, aleluia, a nova geração de Corá, chorando num período de lamentação, bispa, glória, porque eles não podem cantar mais. As outras pessoas vão dizer, levantem qualquer tribo, mas a família de Corá é maldição. Eita! Glória a Deus. Sabe aquele sentido, bispa, de que quando, aleluia, tem um crente na família e dentro da casa existem pessoas drogadas, ladrões, alguém vai se levantar e vai dizer, não chama ele para cantar, não chama ele para pregar, porque a família dele é toda torta, e já estão induzindo a pessoa como se ela estivesse também, aleluia, sendo culpado pelos pecados dos pais e pelo pecado das pessoas que estão ao seu redor. Mas só Deus, bispa, conhece, glória, o coração do homem. Mas existem barulhos, aleluia, que arrasam o silêncio. Agora eu vi essa parte desta tribo que escreve, aleluia, 9 salmos. E um desses salmos que os filhos, ou a descendência de Corá, eles começam a gritar sobre as montanhas e dizer, aleluia, o Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente no dia da nossa angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. O que ele está dizendo? Aleluia, o tempo vai passar e eu não sei se o nosso futuro vai continuar sendo rejeitado, se as nossas canções serão rejeitadas, mas uma coisa é certa, se for rejeitado não tem problema, eu adorarei o Deus do refúgio, o Deus, aleluia, que nos guarda, o Deus que nos coloca debaixo da sua aljava. Irmãos, que tipo de confiança é essa? Que confiança é essa? Que alguém vai colocar sabendo que talvez o seu futuro não possa ser elegido por causa do apontar de dedo, por causa da defamação. Porque tem gente, bispa, que olha para o meu passado e olha para o teu passado, eles fazem questão de lembrar da nossa queda. Ai, Jesus, eu vou falar. Eles fazem questão de dizer, bispa, agora? Mas lá no passado era assim, era assado. A Ângela Chiminá, aquela ali nem te conto. Sabe por quê? São pessoas doentes. São pessoas que não encontraram o futuro da misericórdia, estão vivendo debaixo de uma lei e serão engolidos pela terra se não parar de tocar o nosso nome, porque o nosso Deus é aquele que se levanta em prol da razão e em prol da sua presença. Ele tem o juízo na palma da sua mão. Eita! Se você nessa manhã está se sentindo injustiçado por algo semelhante, eu quero dizer para você, para a gente finalizar aqui, ficou um período de 2 gerações da família de Corá. Alguém vai chegar agora para o mais velho e vai dizer, deixa para lá, nós não vamos cantar mais. Eita, tem gente que está dizendo assim, deixa quieto, bispa. Aleluia, essa pandemia vai destruir as igrejas. Não, deixa quieto, eu não vou mais adorar não, esse negócio não é para mim mais. Está tudo complicado. Alguém começou a dizer, aleluia, para um dos filhos de Corá, dizendo, não dá mais. Nós não temos condições mais de adorar, somos malditos no meio da nossa tenda. No verso por número 6, ele disse, as nações se embranqueceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Ele estava dizendo assim, o que eu aprendi no meio da minha família, o que eu aprendi, aleluia, com a minha mãe e os meus pais dizendo, no Deus de Moisés, eu ainda quero seguir as instruções, eu ainda quero seguir a palavra, aleluia, que nos trouxe a existência. Algum tempo se passou, aleluia, alguém tem que acreditar, bispa. Se alguém não acredita no vosso ministério, alguém tem que acreditar. Acredita você.
Ei, olha aqui para mim, você que está me ouvindo aqui também. Se alguém não acredita no teu chamado, se alguém não acredita no teu ministério, mas o Senhor está dizendo, não tem problema, acredite você. Aleluia, você e Deus é a maioria. Você não precisa de exército, você precisa de você e a presença do Espírito Santo para te levar ao poder do abraço da graça. É isso. Alguém teve que acreditar. Aleluia, até que um dia, aleluia, a Bíblia diz que no verso 9, ele fez cessar as guerras. Qual é a guerra missionária? A guerra no interior dos levitas, a guerra no interior dos filhos cancioneiros de Corá. Até que um dia a Bíblia diz que lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o Senhor levantaria alguém que poderia libertar este povo para a nova adoração. Quem era a missionária Ângela? Simples, aleluia. O Senhor usou Samuel para derramar o azeite sobre a cabeça de Davi. Ele sendo ungido na presença dos seus irmãos e sentando sobre a mesa por ato de honra. Tempo mais tarde, aleluia, a Bíblia diz que quando a arca fora atribuída, louvado seja Deus, para outro país, o texto diz que esta arca precisava ser retomada a Jerusalém. Agora, a Bíblia diz que o Senhor levanta Davi para ir para a cidade de Bet-Semes, para buscar essa arca que estava 20 anos sobre aquele lugar. Aí que entra a história dos filhos de Corá, da descendência. Sabe o que eu quero dizer para você? Pode passar o século, meu filho. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas se a tua confiança estiver no Senhor, Deus, se a tua confiança estiver em Cristo Jesus, Deus vai levantar alguém para acreditar em você. Deus vai levantar alguém para dizer assim, ó, pega pelas tuas mãos e vamos marchar junto. E o nome do Senhor será exaltado sobre a tua vida. Deus levantou Davi para trazer à existência os filhos de Corá, cantando uma canção de adoração ao Deus de Israel. Aleluia. Onde o Salmo 47, ele diz que aplaudiu a presença do Todo-Poderoso com as suas mãos. E então ele cantou ao nome do Senhor sobre toda a face da terra. E diante do Senhor, ele glorificou pela exaltação que o Senhor havia feito sobre aquelas vidas. E por isso agora, quando Davi buscou a arca em Bet-Semes, o texto você já conhece, que por causa de um luto, aleluia, a Bíblia diz que um menino chamado Zá, que não era para estar nessa situação, dessa passeata em busca da arca, ele morreu no meio do caminho. Então, aleluia, a Bíblia diz que Davi entrou em luto, pegou a arca com bronca, com angústia, deixou na casa de um homem, aleluia, no período de 90 dias ou 3 meses, como é citado. E a Bíblia diz que ele vai embora para casa, enlutado. O Senhor vai falar para Davi, Davi, o luto é seu, não é de Israel. Volta lá para a casa de Obed-edom e pega minha arca de volta, meu filho. O luto é seu. Quem decide chorar é você. Quem decide se lamentar é você. Mas não mistura. O povo não está em luto. Irmão, quantas vezes, aleluia, a gente quer pegar o nosso problema. Vou falar. A gente quer pegar a nossa situação, nosso problema, o nosso peso, a nossa angústia, e nós queremos dividir com alguém as suas lutas, dividir alguém com o seu luto, não vai fazer dele, aleluia, alguém que compartilhe literalmente da tua dor. O que ele pode fazer é te abraçar, o que ele pode fazer é dizer, eu estou aqui com você, o que você precisar, nós estamos aqui. E Davi precisava arrancar a roupa de luto. Então, ele disse, nós precisamos levar um povo, aleluia, os sacerdotes que carreguem a arca, nós precisamos cantores, muitos cantores, e no meio desses cantores alguém vai dizer para o rei Davi, aleluia, nós temos os filhos da descendência de Corá, os meninos cantam demais, os meninos têm uma unção poderosa. Ei, escuta aqui o que eu vou dizer para você, se alguém lá atrás não reconheceu o teu ministério, vai ter alguém, que vai dizer assim, eita, canta muito, eita, a bispo é de Deus, eita, o bispo é santo da presença do Senhor, eita, essa mulher prega, alguém vai falar ao teu respeito, prepara, porque depois dessa pandemia, o seu nome será assoprado sobre muitos lugares, aleluia. Quando Davi disse, tragam eles aqui porque eu quero ouvi-los, ninguém melhor do que Davi, irmão, para ouvir canções, porque ele cantou para Saul quando Saul estava perturbado, ou chamado espírito mal por parte de Deus. Trago aqui, quando Davi ouviu, bispa, aleluia,
um dos cancioneiros adorar o Senhor, Davi se comoveu. E a Bíblia diz que por conta disso, ele agora aceita que aleluia, que os filhos de Corá, a descendência de Corá, vá buscar a arca com canções. Deus exaltou, aleluia, quando eles trouxeram a arca, que trouxe de novo para Jerusalém. Não foi somente a presença da arca que trouxe a glória de Deus sobre a família de Corá, mas foi, aleluia, a glória do louvor, a glória da presença de Deus. Eu finalizo aqui, não tenha medo, irmão, aleluia. O Senhor dos exércitos está comigo. Quantas vezes alguém vai dizer assim, olha, para tudo, acabou, não tem mais jeito. Aí você é besta, você aceita essa palavra de derrota, aprendendo que a autoridade está na palma da mão de Deus, e ela vem para tuas mãos, pisarão em serpentes, tomarão alguma coisa mortífera e não vai morrer, porque o Senhor dos exércitos é aquele que cuida de mim, é aquele que cuida de você. E tem outra, bispa, quando olhar para nós, aleluia, vai dizer assim, oi, o que aconteceu, não morreu? Ai, que andai, choremenda, porque a gente se preocupa, nós somos líderes e nos preocupamos, aleluia, com nossas ovelhas, nos preocupamos com a igreja, que muitas das vezes não está do jeito que estava antigamente, está com gato pingado por causa da lei, mas nós cremos uma coisa, louvado seja Deus, que essa pandemia ela vai cessar, e depois disso a glória do Senhor resplandecerá aos seus justos, aos seus escolhidos, e aí vão olhar para nós, bispa, vai dizer assim, por que ela não morreu? Porque se você não sabe, eu vou falar. E é bom que esteja ao vivo mesmo, que eu não tenho medo, aleluia. Tem muita gente que não vai com a sua cara na bacaiacei, choremendagachubre, aleluia. Tem gente que está dizendo, ela não vai suportar essa situação de pandemia, ela vai enlouquecer. Por quê? Porque o chamado da bispa é fazer a obra. E isso muitas vezes está, aleluia, doendo na alma, porque não estamos fazendo do jeito que gostaríamos que nós fizéssemos. Abraçar, beijar, tocar no rosto e dizer o quanto eu te amo, aleluia. Disciplinar olhando olho no olho, não dá mais. Então o inimigo está dizendo, vai morrer, mas o Senhor está dizendo tanto para mim como para você, aleluia, ninguém morre, aquele a quem Deus deu vida, o Senhor nos deu vida para ser prolongado sobre a face da terra. Depois dessa pandemia você vai ver, se eu fosse a bispa, usaria de inteligência e compraria mais cadeira, na Bahia, andou e a sebre, ou quebra uma parede, se vira, coloca ali, não sei o que vai fazer, porque depois dessa pandemia vai vir do norte, do sul, do leste, do oeste, mas não vai ser crente de outra igreja não, viu, bispa? Não vai ser crente de outra igreja, vai ser pessoa desviada que depois dessa pandemia vai ter sede de Deus, vai ter sede da glória de Deus, vai ter pessoas, aleluia, entrarão ex-homossexual, mulheres, aleluia, que se prostituía. O que Deus vai fazer será grandes coisas na nossa vida e no nosso ministério. Toma posse, você que está me ouvindo aí, toma posse você também, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Deus eterno. Aleluia, amém. Glória a Deus. Palavra do céu, palavra de vitória, aleluia. Quando o Espírito nos toma, é tão forte, é tão profético, que o poder. E eu vou aí na sua igreja. Bocas, não? Eu vou aí na sua igreja, nem que seja para dar um grito de glória, porque eu sou doida, hein? Cantar os corinhos de fogo da glória. Ao vivo esse negócio, minha filha. Tu vai ver, uma promessa. Vai vir sim, vai ser uma bênção, vai ser uma glória. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos posse de toda a palavra profética, de toda a palavra que vem do coração de Deus, através da boca da serva do Senhor nesta manhã. Eu sei que pessoas estão sendo abençoadas nesta manhã. Eu sei que pastoras estão aqui ouvindo a palavra. A pastora Neuza Toledo, ali da cidade de Ouro Filho, toma posse, querida. Toma posse dessa palavra profética, em nome de Jesus, nesta manhã, porque eu, já tomei a minha porção nesta manhã, e quero te dizer, minha querida, haverá exaltação da parte de Deus, sim. Haverá recompensa da parte de Deus, sim. Porque muitas das vezes, né, amada, né, Ângela? A gente faz a obra para o Senhor, a gente se dedica tanto, com tanto amor, e muitas das vezes a gente olha e fala, Jesus, cadê, Senhor? Cadê o fruto do meu trabalho? O Espírito de Deus tem falado muito comigo, com meu esposo, que a partir do mês de junho é mês de colher fruto. E eu creio, tomo posse, em nome de Jesus
Nós vamos preparar os cestos, as amassadeiras que serão grandes, porque na Caia Shuridekamanaia o Senhor descerá na terra para nos ajudar a ter uma colheita de vitória. Eita, glória! Senhor, se for preciso, ele vai montar nas asas do vento e vai descer. E algo vai acontecer em prol daquele que se manter fiel. O